Este ano, o Natal é só para os pais. As palavras ditas pelo meu próprio pai simplesmente pairavam no ar quente da cozinha dos meus pais. Era uma terça-feira à noite, como qualquer outra no início de dezembro. A casa inteira estava impregnada com o perfume doce e nostálgico de canela e açúcar assando, um aroma que havia definido minha infância. Mas as palavras em si eram amargas, frias e brutalmente finais. Meu pai, Roberto, disse aquilo sem sequer um pingo de emoção. Sua voz era estável. Ele não estava gritando. Ele apenas me encarava com a expressão distante de um anfitrião lidando com um convidado que já havia passado do ponto. Minha mãe, Leonor, estava ocupada no fogão, de costas para mim, enquanto limpava metodicamente uma bancada já limpa. Ela não correu em minha defesa, nem sequer olhou na minha direção. Meus olhos percorreram a sala buscando desesperadamente um aliado. Meu irmão mais velho, Léo, e sua esposa, Clara, estavam lá. Minha irmã mais nova, Mariana, também estava. Todos eles tinham filhos. Todos se encaixavam nos critérios para este novo e exclusivo clube. Eu tinha 35 anos, era divorciada. E naquele momento único e excruciante, ficou dolorosamente claro que, para eles, eu não era mais realmente da família. Eu era uma peça sobressalente, inconveniente, uma cadeira extra que eles não queriam mais colocar na mesa. Eles provavelmente estavam se preparando para as lágrimas. Talvez esperassem que eu implorasse pela minha causa. Recusei-me a dar-lhes essa satisfação. Em vez disso, apenas sorri. Foi um sorriso fraco, mas firme. Eles acreditavam que estavam me exilando, achavam que estavam me excluindo, mas ao baterem aquela porta na minha cara não tinham ideia de que estavam me empurrando por outra. Esta é a história de como desisti de esperar pela aprovação deles e de como finalmente aprendi a me aprovar. Antes de entrarmos em tudo isso, me faça um favor e clique no botão de curtir, inscreva-se neste canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu sempre adoro ver até onde essas histórias viajam. Por toda a minha vida, pensei que entendia minha função na família Monteiro. Eu era a confiável. Eu era a pessoa para quem você ligava em uma crise. Eu era aquela que chegava cedo para ajudar a arrumar as festas e ficava até tarde para lavar a louça, muito depois de todos terem ido para a cama. Sou enfermeira oncológica. Minha carreira inteira é construída em torno de cuidar de pessoas durante os momentos mais assustadores e vulneráveis de suas vidas. Passo meus dias em plantões de 12 horas, conversando com famílias assustadas, administrando tratamentos difíceis e tentando fornecer uma pequena medida de conforto e segurança em um mundo de incertezas. Sou muito boa no que faço. Sou conhecida por ser calma em situações de alta pressão. Sempre pensei que essas eram características que me tornavam uma parte essencial da minha família. Eu não poderia estar mais errada. Para realmente entender por que essa rejeição pareceu um golpe físico, você precisa entender o sistema da família Monteiro. Meu pai, Roberto, é um homem que vive por um código de hierarquia não dito. Ele nunca admitiria, mas todos nós conhecíamos as regras. Em sua mente, uma família tem uma ordem de importância clara. No topo estão os provedores e, mais importante, os pais. Lá embaixo estão as pessoas que estão com dificuldades, as que precisam de apoio e as que estão sozinhas. Por um bom tempo, eu tive um lugar respeitável no nível intermediário. Quando eu era casada, tinha um assento garantido na mesa dos adultos. Meu ex-marido era um arquiteto de sucesso. Meu pai gostava disso. Ele respeitava a profissão dele. Quando eu era uma esposa, eu era relevante. Mas meu divórcio aconteceu há 4 anos. Meu marido escolheu ir embora. Não foi minha decisão, mas aos olhos da minha família, tornou-se meu fracasso. Uma mulher divorciada na casa dos 30, sem filhos, era para meu pai uma mulher que havia falhado em seu propósito principal. Meu pai se desvalorizou completamente.
Eu escorreguei por aquela ordem de importância de ser uma esposa para ser apenas a Ava. Depois, temos minha mãe, Leonor. A principal preocupação da mamãe é a estética. Cada reunião de feriado é orquestrada como uma sessão de fotos de capa de revista de alto risco. Ela insiste em roupas com cores coordenadas. A comida tem que ser servida em um horário preciso. Ela quer ver rostos felizes e sorridentes, mas não está particularmente preocupada se a felicidade é genuína, apenas se fotografa bem. Para minha mãe, eu era menos uma filha e mais uma organizadora de eventos e mão de obra gratuita. Eu era sua primeira ligação sempre que ela se sentia sobrecarregada. Ava, você pode ir correndo comprar o Chester orgânico? Ava, querida, você poderia vir aqui e me ajudar a polir a prataria? Ava, a Mariana está no limite com as crianças. Você pode, por favor, ir lá e dar um descanso para ela? E eu sempre dizia sim. Eu estava desesperada para ser a boa filha. Eu estava desesperada para ser valorizada. Eu me apeguei à crença ingênua de que, se eu apenas me esforçasse o suficiente, se eu fosse prestativa o suficiente, eles teriam que me amar. Meus irmãos operavam de maneira diferente. Mariana, aos 30, é a mais nova. Ela tem 2 filhos pequenos, adoráveis e caóticos. Ela é a filha perfeita, sempre se alinhando com o que a mamãe quer. Ela veste seus filhos com as roupas cheias de frescura que a mamãe escolhe. Ela concorda com a cabeça quando o papai começa seus discursos políticos. Mariana é a filha de ouro, não porque é perfeita, mas porque produziu os netos que meus pais tanto desejavam. Léo é meu irmão mais velho, com 38 anos. Ele é um mestre da esquiva. Ele é patologicamente avesso a confrontos. Se o papai começa a levantar a voz, Léo convenientemente precisa ir verificar algo lá fora. Se a mamãe começa sua ladainha de reclamações, Léo apenas balança a cabeça enquanto rola o feed do celular. Ele não é uma pessoa má, apenas profundamente passiva. Ele nunca, jamais, colocaria o pescoço em risco por mim ou por qualquer outra pessoa. E isso nos leva a Clara. Clara é a esposa de Léo, minha cunhada. Ela é uma daquelas mulheres naturalmente lindas, com um cabelo impecável e um guarda-roupa que custa mais do que o meu carro. Ela tem um sorriso permanentemente estampado no rosto, mas é um sorriso frio que nunca chega aos olhos. Clara é especialista em desferir insultos devastadores, envoltos em uma camada de doce preocupação. Ela pode te cortar em pedaços sem nunca levantar a voz. Clara nunca gostou de mim, e acho que é porque eu via através de sua atuação. Eu via como ela sutilmente controlava Léo e como sua presença o deixava constantemente ansioso. Ela gostava particularmente de fazer pequenas alfinetadas sobre minha vida. Num almoço de domingo no mês passado, ela olhou para minha taça de vinho vazia e disse, alto o suficiente para toda a mesa ouvir: "Nossa, Ava, outra tacinha? Bom, acho que você pode, né? Não precisa acordar de madrugada com criança amanhã. Dá para dormir até mais tarde." Foi enquadrado como uma piada leve, mas todos nós sabíamos o que era. Era um anúncio de serviço público. Você está sozinha. Nós somos uma unidade familiar. Você não é. Ela me encurralava na cozinha e perguntava sobre minha vida amorosa com aquele olhar profundamente preocupado no rosto. Algum pretendente, Ava? Deve ser tão desafiador namorar na sua idade. A maioria dos homens procura mulheres mais jovens, não é? Ou pelo menos alguém que possa lhes dar uma família sem, você sabe, o relógio biológico apitando. Eu nunca revidei, eu apenas absorvi. Engoli a amargura e disse a mim mesma que famílias são simplesmente complicadas. Eu disse a mim mesma que, no fundo, eles me amavam. Passei toda a minha vida adulta tentando provar que eu era digna de ser mantida. Eu não precisava ser esposa ou mãe para ser um membro valioso da família. Eu supercompensei. Comprei os presentes mais atenciosos e caros. Eu facilmente gastava milhares de reais todo Natal com meus sobrinhos e sobrinhas. Quando o filho da Mariana teve uma febre de 40 graus no meio da noite, para quem ela ligou? Para mim.
Fui eu quem dirigiu até lá às 2 da manhã. Fui eu quem avaliou a condição dele, administrou o remédio e fiquei com ele a noite toda para que a Mariana pudesse dormir um pouco. Quando meu pai fez a cirurgia de prótese no joelho, fui eu quem foi à casa dele todos os dias, por 2 semanas seguidas. Troquei seus curativos cirúrgicos, administrei seus analgésicos e cozinhei cada uma de suas refeições. A Mariana não fez isso. O Léo não fez isso. Eu fiz. Então, na minha cabeça, eu havia conquistado meu lugar. Achei que tinha pago minhas dívidas. Eu não percebi que na família Monteiro, o amor não era algo que se ganhava com gentileza e sacrifício. Era um status que lhe era concedido por se encaixar em um molde pré-determinado. E esse molde era muito específico: casado, bem-sucedido e com filhos. Eu não me encaixava mais, mas eu estava tão ocupada tentando ser útil, tão envolvida na minha campanha para agradá-los, que não vi o golpe final chegando. Os sinais de alerta estavam todos lá, é claro. Alguns meses atrás, um novo grupo de família apareceu no WhatsApp. O título era Pais Monteiro. Eu só descobri quando vi uma foto de todos eles almoçando em uma churrascaria chique no domingo. Eu estava em casa, comendo sobras com meu cachorro, Toby. Quando perguntei à minha mãe sobre isso, ela apenas desconversou. Ah, querida, foi uma coisa de última hora. Não queríamos te incomodar. Sabemos como você trabalha duro. Eles enquadraram minha exclusão como uma gentileza. Eles estavam me poupando do barulho e do caos das crianças, mas eles não estavam me poupando. Eles estavam metodicamente me apagando. A parte mais arrepiante é que eles nem pareciam maliciosos quando fizeram isso. Eles pareciam práticos, pareciam organizados. Essa é a coisa mais desoladora sobre minha família. Eles podem estilhaçar seu mundo enquanto discutem calmamente a logística. Eu continuei dizendo a mim mesma que era uma fase. Eu disse a mim mesma que o Natal seria a exceção. O Natal era o grande evento, era sagrado. O mantra da mamãe sempre foi: Natal é quando a família inteira volta para casa. E eu acreditei nela. Comprei todos os presentes. Embalei-os em um elegante papel dourado. Escrevi cartões longos e sinceros. Pedi minha folga no hospital com meses de antecedência, o que é um pesadelo para conseguir em dezembro. Eu estava pronta para voltar ao meu papel de filha boa e prestativa. Eu não tinha ideia de que eles já haviam feito uma reunião de família sem mim. Eu não tinha ideia de que, enquanto eu estava comprando os presentes deles, eles estavam planejando como me cortar. Era a primeira terça-feira de dezembro. O ar lá fora tinha uma mordida fria de inverno, mas dentro da casa dos meus pais era uma bolha de calor. Eu tinha vindo para deixar algumas decorações de Natal antigas que a mamãe me pediu para pegar no meu sótão. Como a boa filha designada, embalei cuidadosamente os delicados ornamentos de vidro e fiz a viagem de 40 minutos até a casa deles logo após meu plantão no hospital. Entrei pela porta dos fundos, direto na cozinha, e me deparei com um quadro familiar perfeito. O forno estava ligado, irradiando calor. A grande ilha da cozinha estava polvilhada com farinha e açúcar. Mamãe estava no meio de assar biscoitos de Natal com Clara e Mariana. As crianças gritavam de rir na sala de estar. Meu pai e Léo estavam na mesa da cozinha, tomando xícaras de café. No momento em que entrei, toda a conversa cessou. O silêncio foi instantâneo e pesado. Sabe aquela sensação de quando você entra em uma sala e pode sentir fisicamente que era o assunto da conversa? Foi exatamente assim. Oi, eu disse, tentando parecer alegre enquanto colocava a caixa de ornamentos na bancada. Eu trouxe as estrelas de vidro, mãe. Ah, disse mamãe, limpando as mãos empoeiradas de farinha em seu avental. Ela não sorriu. Seus olhos se voltaram para o papai. Papai limpou a garganta e pousou a caneca de café. O tilintar da cerâmica no granito foi agudo e alto no silêncio repentino. Ava, disse papai, sente-se. Meu coração começou a bater forte contra minhas costelas. Senti-me como uma adolescente prestes a ficar de castigo.
Não posso ficar muito tempo, eu disse, forçando uma leveza na minha voz. O Toby está me esperando em casa. Sente-se, disse papai novamente. Desta vez não foi uma sugestão. Relutantemente puxei uma das duras cadeiras de madeira e me sentei. A madeira parecia implacável e fria. Clara estava de pé perto da pia, com um cortador de biscoitos em forma de boneco de neve na mão. Ela estava me observando, a cabeça ligeiramente inclinada, com um estranho e pequeno sorriso no rosto. Era para parecer pena, mas parecia vitória. Precisamos discutir o Natal, começou papai. Ok, eu disse. Eu já consegui cobrir meus plantões no hospital. Estava planejando vir na véspera de Natal para ajudar na cozinha e ficarei até amanhã de Natal para ajudar com as crianças e seus presentes. Eu estava expondo minha proposta de valor ali mesmo na mesa. Viram? Eu vou cozinhar. Eu vou ajudar. Eu serei útil. Na verdade, disse mamãe, sua voz invulgarmente tímida e suave. É sobre isso que precisamos conversar. Ela olhou para Clara. Por que ela estava olhando para Clara? Clara deu um passo à frente, assumindo o controle. Ava, ela começou, sua voz suave como mel morno. Nós todos estivemos conversando, e a casa está tão cheia este ano. Com o novo bebê e os gêmeos ficando tão grandes, é simplesmente um caos puro. Eu não me importo com o caos, eu disse rapidamente. Eu amo as crianças. Eu trabalho em um hospital movimentado, lembra? Nós sabemos, disse Clara, assentindo com simpatia. Mas queremos começar uma nova tradição. Sentimos que é hora de amanhã de Natal se tornar mais íntima. Eu franzi a testa. Íntima. Sim, disse papai, inclinando-se para a frente sobre os cotovelos. Seu rosto estava sério e sombrio. Tomamos uma decisão. Este ano, o dia de Natal em si será apenas para as famílias imediatas. Pais e seus filhos. Eu apenas o encarei. As palavras não estavam registrando. Meu cérebro estava tentando encontrar uma brecha. Eu sou família imediata, eu disse, minha voz mal um sussurro. Eu sou sua filha. Você sabe o que queremos dizer, disse papai. Sua paciência já se esgotando. Queremos dizer os lares com crianças. É para as crianças, Ava. É sobre preservar a magia do Natal para os pequenos. Mas eu sempre os vejo abrir seus presentes, eu disse, e pude ouvir o tremor desesperado em minha voz. Eu odiei isso. Eu amo vê-los. É simplesmente muito lotado. Léo interveio pela primeira vez, seus olhos fixos no fundo de seu café. A sala de estar é muito pequena para todos nós. Eu posso sentar no chão. Eu implorei. Eu soava patética e me odiei por isso. Ava, por favor, não dificulte as coisas, disse Clara, pousando o cortador de biscoitos com um clique suave. Não é apenas sobre o espaço físico, é sobre a vibe. Queremos que seja um Natal dos pais, um momento para compartilharmos a experiência comum de criar nossos filhos. Quando você está lá, isso simplesmente muda a dinâmica. Muda a dinâmica? Perguntei, minha voz se elevando. Como? Como eu possivelmente mudo a dinâmica? Bem, suspirou Clara, adotando o tom que se usa com uma criança particularmente lenta. É estranho. Você está sentada lá, sozinha. Isso nos faz sentir mal por você. Sentimos que temos que cuidar do que dizemos sobre nossos cônjuges ou reclamar das crianças porque não queremos te chatear. Parece que estamos pisando em ovos. Virei-me para minha mãe, minha última esperança. Mãe? Isso é verdade? Minha mãe olhou para as mãos, agora cobertas por uma pasta de farinha e manteiga. É muita pressão, Ava. Ter que se preocupar se você está se sentindo sozinha ou se está triste. Isso simplesmente lança uma sombra sobre a manhã. Senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Eles não estavam me expulsando porque eu fiz algo errado. Eles estavam me expulsando porque minha suposta tristeza era um inconveniente na alegria fabricada deles. Então, eu não sou bem-vinda, eu disse, forçando as palavras a saírem. Eu precisava ouvi-los dizer isso claramente. Você pode vir para o jantar no dia 26,
ofereceu Mariana fracamente do outro lado da sala. Teremos as sobras. Não, eu disse, balançando a cabeça. Quero dizer no dia de Natal. Eu não sou bem-vinda no dia de Natal. Papai suspirou, um som longo e cansado. Ele empurrou a cadeira para trás e se levantou. Você não é bem-vinda no Natal. Agora é só para os pais. E lá estava, a frase que me separou deles. Olhei de rosto em rosto. Meu irmão, que se recusava a encontrar meu olhar. Minha irmã, que de repente estava muito ocupada verificando seu filho na outra sala. Minha mãe, que parecia visivelmente aliviada por papai ter feito o trabalho sujo. Meu pai, que parecia apenas entediado, como se estivesse pronto para passar para o próximo item de sua agenda. E Clara, que parecia total e completamente satisfeita. Eu me levantei. Minhas pernas pareciam cheias de areia. Eu não gritei, não joguei um prato, não chorei. Uma sensação bizarra de tranquilidade tomou conta de mim, o tipo de calma que só vem após a devastação completa e absoluta. Quando a pior coisa que você pode imaginar acontece, não há mais nada a temer. Ok, eu disse. Ok? Perguntou mamãe, claramente surpresa com minha falta de drama. Ok, repeti. Forcei os cantos da minha boca para cima em algo que se assemelhava a um sorriso. Não era um sorriso feliz, era um escudo. Eu entendo, eu disse, minha voz uniforme. Vocês querem um Natal para os pais. Isso faz todo o sentido. Clara parecia quase desapontada. Ela estava pronta para uma briga. Ela queria que eu tivesse um colapso para que pudesse me rotular de instável. Eu não ia dar a ela essa munição. Caminhei até a bancada e peguei as chaves do meu carro. Bem, eu disse, minha voz ainda firme. Espero que todos vocês se divirtam muito. Virei-me e saí pela porta dos fundos. Pisei no ar gélido da noite. Entrei no meu carro. Liguei o motor. Afastei-me da casa onde cresci. Passei pelo boneco de neve alegre no gramado. Passei pelas janelas que brilhavam com uma luz amarela e quente, a imagem de uma família da qual eu não fazia mais parte. Dirigi por 8 quilômetros em silêncio absoluto. Então tive que parar no acostamento da estrada. Minhas mãos tremiam tão violentamente que eu não conseguia mais segurar o volante. Apenas fiquei olhando os flocos de neve gordos começando a cair, derretendo no meu para-brisa. O Natal sempre foi minha âncora. Após meu divórcio, quando me senti um fracasso completo, o Natal era o único dia do ano em que me sentia ligada a algo maior que eu. Quando eles disseram só para os pais, o que eu realmente ouvi foi: você está incompleta, você está quebrada, você não conta. Percebi naquele momento que havia estruturado toda a minha identidade em torno de pessoas cujo amor era condicional. Eles me amavam quando eu era útil. Eles me amavam quando eu era uma esposa. Eles não me amavam. Eles amavam uma versão de mim que se encaixava perfeitamente em seu quadro de família perfeita. E agora que eu era uma peça inconveniente, eu fui simplesmente descartada. Coloquei o carro em movimento novamente e fui para casa, para meu apartamento silencioso. Quando destranquei a porta, meu vira-lata de pelo desgrenhado, Toby, estava lá, o rabo batendo no chão. Ele não se importava se eu era casada. Ele não se importava se eu tinha filhos. Ele estava apenas delirantemente feliz em me ver. Caí de joelhos no tapete da entrada e o abracei, enterrando meu rosto em seu pelo áspero. O cheiro dele, uma mistura de shampoo de cachorro e casa, era a única coisa que parecia real no mundo. Não consegui jantar naquela noite. Minha garganta parecia selada. Troquei para meu pijama velho e surrado e me arrastei para a cama. Para a cama. Toby pulou e se aninhou em uma bola quente e pesada contra minhas pernas. E então eu chorei. Chorei com uma ferocidade que me assustou. Chorei pela menininha que adorava assar biscoitos naquela cozinha. Chorei pela mulher que tentou desesperadamente ser boa o suficiente. Chorei pela vergonha profunda e ardente de ser a indesejada. Repassei aquela cena da cozinha na minha cabeça 100 vezes. Agora é só para os pais.
Temos que cuidar do que dizemos. Sobras no dia 26. Cada frase era uma nova facada. Senti-me tão tola, tão completamente humilhada. Como eu pude ser tão cega? Como deixei Clara me tratar daquele jeito por tanto tempo, sem nunca falar nada? Pensei em ligar para minha melhor amiga, Jéssica, mas estava com muita vergonha. Não consegui me forçar a dizer as palavras em voz alta. Minha família acabou de me expulsar do Natal. Soava tão patético. Então fiquei ali no escuro, observando os faróis dos carros que passavam projetarem sombras em movimento no meu teto. Entrei e saí de um sono agitado, atormentada por sonhos de estar trancada do lado de fora de uma casa, batendo na janela enquanto minha família ria e comia lá dentro, completamente alheia à minha existência. Mas então o sol nasceu. Uma luz pálida e cinzenta da manhã filtrou-se pelas minhas persianas. Abri os olhos. Normalmente, após uma noite de choro intenso, sinto-me letárgica e exausta. Mas esta manhã foi diferente. Sentei-me ereta na cama. O apartamento estava quieto. Toby se espreguiçou e soltou um grande bocejo. As lágrimas se foram e, em seu lugar, havia outra coisa. Algo frio, duro e afiado. Clareza. Fui ao banheiro e me encarei no espelho. Meus olhos estavam inchados e vermelhos. Meu rosto estava pálido. Mas a mulher que me olhava de volta não era a mesma pessoa que havia entrado naquela cozinha na noite anterior. Aquela mulher tinha sido uma mendiga, implorando por migalhas de afeto de uma mesa onde não era mais bem-vinda. Esta mulher tinha parado de implorar. Escovei os dentes, penteei o cabelo. Marchei para a minha cozinha e fiz uma cafeteira de café brutalmente forte. Fiquei perto da janela, agarrando minha caneca quente, e observei a neve começar a cobrir a calçada. Eles não me queriam no Natal deles? Tudo bem. Eles achavam que minha própria existência era um fardo? Tudo bem. Eu passei 4 anos sentindo vergonha do meu divórcio. Eu passei 4 anos tentando me fazer menor, menos visível, para não deixá-los desconfortáveis com minha solteirice. Para quê? Eu era uma profissional de sucesso em uma área exigente. Eu era dona do meu apartamento. Eu tinha amigos maravilhosos e amorosos. Eu literalmente salvava vidas para viver. Eu era uma pessoa gentil. Eu era uma pessoa generosa. Por que eu estava deixando um grupo de pessoas que julgava meu valor com base no meu estado civil me definir? Tomei um longo gole do café quente e amargo. Parecia um choque no meu sistema. Eles esperavam que eu ficasse em casa, deprimida, no dia de Natal. Eles esperavam que eu ficasse triste e solitária. Eles esperavam que eu voltasse rastejando no dia 26 para suas sobras de piedade, grata por quaisquer migalhas que se dignassem a jogar para mim. Eles achavam que tinham todas as cartas porque eram a família. Mas eles cometeram um erro de cálculo colossal. Ao me libertarem, eles me libertaram. Se eu não era bem-vinda em suas tradições, então eu não precisava mais seguir suas regras. Eu não precisava comprar os presentes obscenamente caros. Eu não precisava morder a língua durante o fluxo interminável de insultos de Clara. Eu não precisava passar horas limpando a cozinha da minha mãe. Eu estava livre. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Começou como uma pequena faísca, mas rapidamente se transformou em um incêndio violento. Eu não queria estar nesta cidade no Natal. Eu não queria estar perto deles quando, inevitavelmente, começassem a postar suas fotos de família perfeitas e com cores coordenadas nas redes sociais. Eu não queria arriscar encontrá-los no supermercado. Eu queria estar longe, muito longe. Eu queria estar em algum lugar onde ninguém soubesse que eu era divorciada. Em algum lugar onde ninguém me olhasse com aquela piedade irritante. Em algum lugar onde eu fosse apenas a Ava. Terminei meu café e coloquei a caneca decididamente na pia. Toby, eu disse para o cachorro que agora me observava atentamente. O que você acha de passar uma semana com a tia Jéssica? Ela tem aquele quintal grande que você adora. O rabo de Toby começou a bater.
Fui para minha sala de estar, sentei no sofá e abri meu laptop. Meu coração estava batendo forte, mas pela primeira vez em anos era de excitação, não de ansiedade. A tela brilhante iluminava o quarto escuro. Abri um navegador da web. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um segundo. Eu digitei Cruzeiro de Luxo, Riviera Mexicana 20 de dezembro. Eu apertei Enter. Minha tela foi inundada com imagens. Água azul turquesa, praias de areia branca, sol dourado e radiante. Pessoas rindo, segurando coquetéis coloridos. Parecia outro universo em comparação com a neve sombria e cinzenta caindo do lado de fora da minha janela. Cliquei em um link para uma linha de cruzeiros premium, a Imperatriz Celestial. Havia uma única cabine restante em uma viagem de 10 dias, partindo de Miami. Era uma cabine com varanda. Olhei o preço. Era salgado. Era mais dinheiro do que eu jamais havia gasto em mim mesma de uma só vez. Mas só. Era aproximadamente o valor que eu normalmente gastava em presentes de Natal, para meus sobrinhos e sobrinhas, meus pais e Léo e Clara juntos. Hesitei por uma fração de segundo. A velha Ava, a que agradava as pessoas, sussurrou no meu ouvido. Isso é muito dinheiro. Você deveria economizar. Isso é incrivelmente egoísta. E se houver uma emergência? Então ouvi a voz de Clara na minha cabeça, pingando falsa simpatia. Queremos um Natal dos pais. Você só torna tudo estranho. Olhei para a foto da cabine. Tinha uma cama king size com lençóis brancos e macios. Tinha uma varanda privativa com vista para o oceano infinito. Vinha com serviço de quarto 24 horas. Imaginei-me naquela varanda na manhã de Natal. Opção A. Eu fico aqui. Sento-me sozinha no meu apartamento, peço comida, rolo o Instagram e me torturo com fotos da minha família se divertindo sem mim. Sinto-me pequena e patética. Opção B. Acordo com o som do oceano. Peço champanhe e panquecas no café da manhã. Visto um maiô em vez de um casaco de inverno pesado. Não respondo a absolutamente ninguém. Não era nem mesmo uma escolha. Era um ato de sobrevivência. Peguei meu cartão de crédito da carteira. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes agora. Digitei os números, nome, Ava Monteiro. Número do cartão terminando em 5518. Data de validade, 10 de outubro. Verifiquei os detalhes. Partida, 20 de dezembro. Retorno, 30 de dezembro. Eu ficaria fora durante todo o feriado. Eu perderia tudo. Ótimo. Movi o cursor sobre o botão grande e em negrito que dizia confirmar reserva. Respirei fundo e firmemente. Esta é para mim. Eu disse em voz alta para o quarto vazio. Só para mim. Eu cliquei. A tela carregou por um momento. Então, uma nova página apareceu. Confirmação 7. A4. Traço 291B. Você vai para a Riviera Mexicana. Faça as malas, Ava. Uma onda de pura adrenalina percorreu-me. Parecia uma corrente elétrica de baixa voltagem nas pontas dos meus dedos. Eu ri. Foi uma risada súbita, aguda, quase maníaca que assustou o Toby. Eu realmente tinha feito isso. Eu não era mais a vítima. Eu não era a irmã divorciada e triste esperando pacientemente pelas sobras. Eu era uma mulher prestes a fazer uma viagem de luxo sozinha. Fechei o laptop com um estalo. Levantei-me. Senti-me fisicamente mais leve, como se um grande peso tivesse sido levantado. Olhei para a pilha de presentes que eu já havia comprado para minha família, sentada no canto da minha sala, todos embrulhados em seu perfeito papel dourado. Eu não precisaria deles. Eu poderia devolver todos. O dinheiro cobriria com folga meu voo para Miami. Fui até a janela e olhei para essa neve novamente. Não parecia mais fria e solitária. Parecia apenas uma paisagem que eu estava deixando para trás. Meu celular vibrou na bancada. Era uma mensagem da mamãe. Oi, querida. Só para saber como você está. Espero que não esteja muito chateada com ontem à noite. É realmente o melhor. Me avise se você vem para as sobras no dia 26. Olhei para a mensagem. A velha Ava teria imediatamente digitado de volta um parágrafo longo e tranquilizador.
Estou magoada, mas entendo, eu te amo. Claro que te vejo no dia 26. A nova Ava não respondeu. Eu apenas deslizei a notificação para o lado. Sussurrei para mim mesma, Feliz Natal para mim. Então fui ao meu armário e peguei minha maior mala. Não peguei meus suéteres de lã, peguei meus vestidos de verão. A reinvenção já havia começado. A semana que antecedeu o cruzeiro foi surreal. Parecia que eu estava vivendo uma vida dupla. Na superfície, eu era apenas Ava, a enfermeira quieta que ia para o trabalho e voltava para casa para seu cachorro. Mas por dentro, eu estava vibrando com uma energia secreta e poderosa. Eu tinha um cronômetro de contagem regressiva no meu celular. 6 dias para a liberdade. A primeira ordem do dia era purgar minha vida deles. Comecei com os presentes. Carreguei meu carro com sacolas de compras cheias dos presentes que eu havia selecionado com tanto cuidado. Havia um drone de alta tecnologia para meus sobrinhos, uma bolsa de grife ridiculamente cara para a mamãe, um relógio vintage que encontrei para o papai e um par de brincos de diamante para a Clara. Dirigi até o shopping. Era um sábado e o estacionamento era um campo de batalha caótico de compradores de feriado estressados. Normalmente, essa cena teria disparado minha ansiedade. Eu estaria correndo para fazer tudo antes de alguma reunião familiar obrigatória. Mas hoje eu me sentia estranhamente desapegada. Estacionei no lugar mais distante que encontrei e caminhei lentamente. Fui primeiro à loja de departamentos de luxo, coloquei a bolsa e o relógio no balcão de devoluções. Gostaria de devolver esses itens, disse a atendente. Há algo de errado com eles? Ela perguntou, já escaneando as etiquetas. Não, eu disse, um pequeno sorriso brincando em meus lábios. Eu apenas percebi que as pessoas para quem os comprei não os merecem. A atendente parou de escanear e olhou para mim por cima dos óculos. Ela deu um aceno lento e deliberado. Entendo perfeitamente, querida, disse ela. Reembolso voltando para o cartão original. Sim, por favor. Observei os números piscarem na tela. 2.500 de volta. 4.000 de volta. Fui à joalheria em seguida, depois à loja de eletrônicos. Quando terminei, havia reembolsado mais de R$ 10.000. Esse era meu dinheiro para gastar na viagem. Parecia profundamente simbólico. Eu estava pegando meu dinheiro de volta. Eu estava pegando minha energia de volta. Eu estava pegando meu valor de volta. Então, fui fazer compras para Seina Nova Ava. Eu nunca tive roupas de férias adequadas. Minhas férias anteriores geralmente eram dirigir para visitar parentes fora do estado ou fazer acampamentos monótonos com meu ex-marido. Meu guarda-roupa consistia em shorts sensatos e camisetas práticas. Entrei em uma boutique chique que sempre tive medo de entrar. Era o tipo de lugar que cheirava a jasmim e dinheiro. Comecei a puxar coisas das araras, não olhando para o que era prático, mas para o que me fazia sentir algo. Encontrei um traje de banho. Não era um maiô modesto e sensato. Era um biquíni azul royal vibrante. Eu nunca tinha usado um biquíni em toda a minha vida. Sempre estive convencida de que minha barriga não era chapada o suficiente, minhas coxas muito grossas. Levei-o para o provador. A iluminação era suave e lisonjeira. Olhei para mim no espelho. Vi minhas curvas. Vi as leves estrias prateadas em meus quadris. Vi o corpo de uma mulher, um corpo forte. Vou levar, sussurrei para o meu reflexo. E então encontrei o vestido. Era da cor de jade, feito de uma seda macia e líquida que parecia água contra minha pele. Tinha alças finas delicadas e um decote nas costas ousadamente baixo. Era sofisticado. Era sexy. Quando saí do provador para vê-lo no grande espelho de 3 vias, a vendedora que estava dobrando suéteres por perto parou o que estava fazendo. Uau! Ela disse com os olhos arregalados. Essa cor fica absolutamente deslumbrante em você. Virei-me de um lado para o outro. O vestido contornava minha cintura e fluía graciosamente sobre meus quadris. Eu parecia importante. Sinto-me como uma pessoa diferente, admiti.
Você parece alguém que finalmente reconhece seu próprio valor, disse a mulher com um sorriso conhecedor. Ela não sabia nada sobre minha história, mas viu a verdade dela em meu rosto. Comprei o vestido. Comprei sandálias douradas de tiras para combinar. Comprei um chapéu de sol de abas ridiculamente largas. Minha próxima parada foi o salão de beleza. Eu usava meu cabelo no mesmo estilo exato por uma década. Na altura dos ombros, castanho simples, prático, fácil de prender em um rabo de cavalo para o trabalho. Minha mãe sempre o chamava de doce. Sentei-me na cadeira da cabeleireira. O nome dela era Sabrina. Ela tinha cabelo rosa neon e uma manga de tatuagens intrincadas. Então qual é o plano para hoje? Perguntou Sabrina, passando os dedos pelo meu cabelo sem graça. Acho que só um corte nas pontas. Olhei para o meu reflexo. Aquele era o cabelo da filha que sentava quieta e aguentava o abuso. Aquele era o cabelo da mulher que constantemente se desculpava por sua própria existência. Não, eu disse balançando a cabeça. Sabe de uma coisa? Eu quero mudar. Quero cortá-lo na altura do queixo e quero mechas, claras, quentes, como mel. O rosto de Sabrina se abriu em um largo sorriso. Agora você está falando a minha língua. Observei enquanto longas mechas do meu cabelo castanho caíam no chão. Foi ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. A cada tesourada eu sentia um pedaço da antiga eu caindo. Quando ela finalmente girou a cadeira para a grande revelação, eu soltei um suspiro audível. A mulher no espelho parecia vibrante. O corte mais curto fazia meu pescoço parecer mais longo, e as mechas quentes em tom de mel emolduravam meu rosto, captando a luz e fazendo minha pele brilhar. Eu não parecia mais doce, eu parecia afiada. Durante toda essa revolução pessoal, as compras, as devoluções, o corte de cabelo, meu celular vibrava incessantemente. Era o grupo da família no WhatsApp, aquele do qual eu ainda não havia sido expulsa. Mariana. Mãe. Clara. Vocês conseguiram o Chester de Granja? Clara. Sim, e peguei os pijamas de flanela combinando para todas as crianças. Eles vão ficar adoráveis para as fotos. Mariana. Perfeito. Vou levar minha farofa especial. Léo. Pai quer saber a que horas começamos a troca de presentes no dia 25. Mãe. 8 horas em ponto para os presentes, pessoal. Eles estavam planejando meticulosamente o mesmo dia do qual eu havia sido banida. Uma semana atrás, ver essas mensagens me deixaria enjoada de fomo. Eu teria sentido a pontada familiar de ser deixada de fora, mas agora, lê-las parecia assistir a um reality show chato, no qual eu não tinha interesse. Então, uma mensagem direta chegou, só para mim, da mamãe. Ava, não tive notícias suas. Suponho que você ainda vai trazer o pudim e a torta de limão para o jantar de sobras no dia 26? Além disso, você já embrulhou os presentes dos gêmeos? Posso passar aí e pegá-los, se você quiser tirá-los do seu caminho. A pura audácia daquilo me deixou sem fôlego. Ela ainda queria os presentes. Ela ainda queria as sobremesas. Ela só não me queria. Olhei para o meu celular. Eu poderia ter respondido. Eu poderia ter dito a ela que devolvia os presentes e que não assaria nenhuma sobremesa. Mas percebi que até mesmo entrar em uma discussão era uma forma de buscar a aprovação deles. Se eu brigasse com eles, ainda estaria jogando o jogo deles. Então fiz algo revolucionário. Não respondi nada. Apenas coloquei meu celular virado para baixo na bancada. O silêncio no meu apartamento não parecia mais solitário. Parecia poderoso. Passei os últimos dias fazendo as malas. Dobrei cuidadosamente o vestido verde jade e o coloquei na mala. Embalei protetor solar, meu novo biquíni e uma pilha de livros que eu pretendia ler há anos. Embalei meu passaporte. Deixei o Toby na casa da Jéssica no dia 19. Jéssica me deu um abraço forte na porta. Estou tão incrivelmente orgulhosa de você, disse ela. Vá e tenha o melhor momento da sua vida. Eu vou, prometi. Naquela noite, a noite antes de eu voar, dormi profundamente. Não sonhei com minha família, sonhei com o oceano.
O aeroporto em 20 de dezembro era uma loucura, mas eu me movi pelo caos como um fantasma sereno. Eu estava com meus fones de ouvido com cancelamento de ruído, ouvindo uma playlist animada. Eu não estava estressada. Enquanto o avião decolava, observei a cidade coberta de neve encolher abaixo de mim e senti um peso tangível ser levantado dos meus ombros. Lá embaixo, em uma daquelas casinhas cinzentas, minha família estava se preocupando com os tempos de cozimento do peru e os arranjos de assentos. Aqui em cima havia apenas céu azul e sol. Pousei em Miami. No momento em que saí do terminal, o ar me atingiu, quente, úmido e com cheiro de sal e flores tropicais. Imediatamente tirei meu pesado casaco de inverno e o enfiei na minha bagagem de mão. Peguei um ônibus para o porto. Quando vi o navio, literalmente parei onde estava. Era colossal, uma cidade flutuante de aço branco reluzente e vidro cintilante, a Imperatriz Celestial. Parecia algo saído de um sonho. Fiz o check-in e a equipe me tratou como uma VIP. Bem-vinda a bordo, senhora Monteiro, disseram com sorrisos calorosos. Por aqui para a sua cabine. Entrar na minha cabine foi um momento que eu nunca, jamais esquecerei. Era linda. A cama era enorme, empilhada com lençóis brancos e impecáveis. Uma garrafa de champanhe de cortesia estava gelando em um balde de gelo, com um bilhete de boas-vindas. Mas a varanda era a melhor parte. Abri a pesada porta de vidro e saí. O oceano estava bem ali. A água no porto era de um azul petróleo profundo e cintilante. Uma brisa quente imediatamente bagunçou meu novo cabelo mais curto, e eu não me importei nem um pouco. Estourei o champanhe e me servi de uma taça. Fiquei no parapeito, o sol quente no meu rosto. A Ava, brindei a mim mesma. O navio partiu assim que o sol começou a se pôr. Observei o horizonte de Miami desaparecer lentamente à distância. As luzes da cidade brilhando como joias espalhadas. Nos primeiros 2 dias do cruzeiro, apenas me permiti relaxar, dormi até tarde, pedi serviço de quarto para o café da manhã. Fiquei na piscina só para adultos lendo meus livros. Mal olhei para o meu celular. Eu podia ver as notificações se acumulando, mas as ignorei. Então veio a véspera de Natal. Em casa, essa sempre foi a noite de preparação. Normalmente, eu estaria na casa da minha mãe, descascando o que pareciam 100 quilos de batatas. Minhas costas doeriam. Clara estaria por perto, criticando a maneira como eu picava as cebolas. Papai estaria em sua poltrona, reclamando do barulho. Mas aqui, no navio, a véspera de Natal era uma noite de gala formal. Tomei um longo banho. Coloquei meu novo vestido verde jade, calcei as sandálias douradas, apliquei uma camada de batom vermelho ousado. Desci para o salão de jantar principal. O salão inteiro estava primorosamente decorado com árvores prateadas brilhantes e luzes azuis suaves. Um quarteto de cordas tocava música clássica. Fui sentada em uma grande mesa redonda com um charmoso casal de idosos da Inglaterra e outra viajante solo de São Francisco chamada Júlia. Você está absolutamente deslumbrante, disse Júlia quando me sentei. Isso é seda? Sim, eu disse alisando o tecido. É novo. Este é seu primeiro cruzeiro? Perguntou o cavalheiro britânico. É sim, respondi. Decidi que precisava me presentear. Muito bem, querida, disse a esposa dele com um sorriso caloroso. O Natal é melhor quando se é completamente mimado, na minha opinião. Comemos calda de lagosta e bebemos vinho caro. Compartilhamos histórias e rimos até minhas bochechas doerem. Ninguém me perguntou por que eu estava sozinha. Ninguém perguntou se eu era divorciada ou por que não tinha filhos. Para eles, eu era apenas Ava, uma mulher charmosa e bonita em um vestido verde deslumbrante. Voltei para minha cabine por volta da meia-noite. Era oficialmente manhã de Natal. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo em casa. As crianças estariam acordando em breve. O papel de embrulho estaria voando. Minha mãe estaria estressada com o risco de sua torta de café da manhã queimar.
Senti uma pequena e residual pontada da antiga tristeza, uma sombra de dor. Mas então, olhei pela porta da minha varanda para a lua cheia brilhando na água escura e infinita. Decidi que era hora. Saí para secar a varanda. O ar da noite era quente e salgado. Inclinei-me contra o parapeito, o luar fazendo a seda do meu vestido brilhar. Segurei meu celular, inclinei-o no ângulo certo e tirei uma selfie. Na foto, eu parecia radiante. Minha pele estava brilhando do sol. Meu novo cabelo emoldurava perfeitamente meu rosto. O vasto e escuro oceano se estendia atrás de mim. Eu parecia feliz, genuinamente, autenticamente feliz. Abri o Instagram. Eu não postava nada há meses. Carreguei a foto. Não marquei nenhum deles. Não escrevi um longo e raivoso desabafo. Simplesmente digitei uma legenda, escolhendo a mim mesma neste Natal. Feliz tudo. Cliquei em postar. Em seguida, configurei meu celular para não perturbe. Coloquei-o no carregador do outro lado do quarto e fui dormir naquela cama gigante, macia e maravilhosa. Acordei horas depois com a luz do sol brilhando no quarto. Era dia de Natal. Espreguicei-me luxuosamente. Senti-me mais descansada do que em anos. Finalmente, peguei meu celular. A tela de bloqueio era uma bagunça caótica. 21 mensagens de texto. 8 chamadas perdidas. Sentei-me, apoiei os travesseiros fofos atrás de mim e comecei a rolar. As primeiras mensagens eram de amigos. Jéssica: arrasou, rainha! Você está incrível! Uma colega de trabalho. Ava: onde você está? Isso parece incrível! Então vieram as mensagens da família. Começaram confusas. Mãe, 8h15. Feliz Natal, querida. Estamos começando os presentes. Sentimos sua falta. Uma mentira educada. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta da minha função. Então, eles devem ter visto o post. Clara, 9h32. Ava, onde você está? Léo, 9h35. Isso é um barco? Mãe, 10h01. Ava, me ligue imediatamente. Por que você não está em casa? Pai, 10h17. Sua mãe está muito preocupada. Atenda o telefone. Clara, 10h33. Uma escolha. Interessante para os feriados. Parece caro. Mãe, 11h05. Ava, isso parece incrivelmente excessivo. Você poderia ter nos dito que ia viajar. Estávamos esperando você para as sobras amanhã. Eu ri. Eu realmente soltei uma risada alta e sem restrições. Sobras. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam furiosos porque eu havia me desviado do roteiro. Eu deveria ser a pequena vítima triste, sentada em casa, ansiando por sua caridade. Em vez disso, eu estava claramente tendo um Natal muito melhor do que eles. Abri nosso grupo no WhatsApp e digitei uma única e simples resposta. Estou em um cruzeiro na Riviera Mexicana. Decidi começar minha própria tradição. Não estarei aí amanhã. Espero que aproveitem as sobras. Então desliguei completamente o meu celular. Coloquei meu novo biquíni, joguei uma saída de praia por cima e subi para o deck da piscina. Um garçom imediatamente me trouxe uma pinha colada. Uma banda de tambores de aço tocava uma versão alegre e com infusão de reggae de Jingle Bells. Reclinei-me na minha espreguiçadeira. Fechei os olhos e virei o rosto para o sol quente. Imaginei-os em casa. A montanha de papel de embrulho rasgado. As crianças superestimuladas e gritando. O peru seco e cozido demais. E a cadeira vazia, onde a irmã confiável e prestativa costumava se sentar. Eles haviam tentado tanto controlar o Natal. Eles haviam tentado me controlar. Mas aqui, no meio do oceano, eles não tinham absolutamente nenhum poder. Os dias que se seguiram se fundiram em uma névoa gloriosa e ensolarada de água turquesa e areia dourada. Nosso primeiro porto de escala foi Cabo San Lucas. Reservei uma excursão de snorkel. Eu nunca tinha feito snorkel antes. Sempre tive muito medo de águas profundas ou muita vergonha de usar traje de banho.
Mas esta nova Ava, a de mechas cor de mel e vestido verde jade, era destemida. Coloquei a máscara e as nadadeiras e pulei da parte de trás do catamarã para a água fresca e clara. Olhei para baixo e um mundo inteiro de cores vibrantes explodiu sob mim. Peixes cirurgião amarelos brilhantes, corais roxos intrincados, leques do mar balançando suavemente com a corrente. Estava totalmente silencioso lá embaixo. Eu apenas flutuei, sentindo-me completamente sem peso. Pela primeira vez no que parecia ser toda a minha vida, eu não estava pensando no que mais ninguém queria ou precisava. Eu não era uma enfermeira, uma filha ou uma ex-esposa. Eu era apenas um corpo, movendo-se livremente pela água. Quando voltei para o barco, pingando e exultante, o capitão me entregou um ponche de rum. Você parecia uma profissional lá fora, disse ele com um sorriso. Eu sorri de volta. Eu me sinto como uma. O próximo foi Mazatlan. Passei o dia perambulando pelos coloridos mercados locais. Comprei uma linda tigela de madeira esculpida à mão para minha mesa de centro. Não procurei lembrancinhas para minha mãe. Não verifiquei as barracas de brinquedos para meus sobrinhos e sobrinhas. Apenas comprei algo que eu amei, para mim mesma. Depois veio Puerto Vallarta. Esse foi o dia dos golfinhos. Fui a um santuário marinho e entrei na água com eles. Um golfinho elegante e poderoso nadou até mim. Sua pele parecia borracha lisa e molhada. Ele me olhou diretamente nos olhos e depois pressionou suavemente seu rosto contra minha bochecha. Um fotógrafo capturou o momento. Mais tarde, comprei a impressão. Meu sorriso naquela foto era enorme e completamente desprotegido. Era a alegria pura e não adulterada de uma criança, mas no rosto de uma mulher livre. Decidi postar essa também. A legenda foi um pouco provocativa, admito, mas parecia tão verdadeira. 5 segundos de afeto genuíno de um estranho podem significar mais do que uma vida inteira de condições. De volta ao navio, a internet intermitente era uma bênção. Mas quando as mensagens conseguiam chegar, eu podia ver a nítida evolução do tom da minha família. Eles haviam passado da confusão e da raiva e agora estavam entrando em uma nova fase. Pânico. Mãe, Ava, as pessoas estão fazendo perguntas. Sua tia Linda viu seu post e acha que tivemos uma briga terrível. Por favor, apague. Clara, você está ativamente tentando nos envergonhar? Você sabe como as aparências são importantes para a carreira de Léo? As pessoas estão falando. Léo, você pode, por favor, ligar para a mamãe? Ela está realmente chorando. Pai, isso é imaturo, Ava. Você está fazendo uma cena pública. Li as mensagens dele sentada na minha varanda privativa, comendo um croissant de chocolate fresco. Eles estavam em parafuso. Por quê? Não era porque eu estava feliz. Era porque eu estava feliz sem eles. Eles perceberam que sua punição havia falhado espetacularmente. Eles tentaram me banir para o gulag emocional. E eu simplesmente saí pela porta e reservei uma passagem para o paraíso. E eles também estavam percebendo algo muito mais prático. Eu não estava lá para ajudar. Mãe, dia 6. A crise de gota do papai está terrível. Ele precisa que peguem a receita dele, mas não podemos sair com as crianças aqui. Clara, dia 7. A casa está um desastre absoluto. A diarista pediu as contas logo antes do feriado. A mamãe está completamente estressada. Mariana, dia 8. Você realmente não vai voltar para casa para o ano novo? Estávamos contando com você para cuidar das crianças durante a nossa festa. Não respondi a uma única mensagem. Dei-me conta de que não era apenas um membro da família. Eu era a graxa nas engrenagens de toda a operação deles. Eu era quem apaziguava tudo, assumia a responsabilidade e fazia os trabalhos ingratos. Sem mim, a máquina bem oleada deles estava parando. Eu não era apenas uma filha, eu era um serviço essencial. E o serviço essencial acabara de ser cortado. No 8º dia do cruzeiro, conheci um homem chamado Daniel. Ele era um arquiteto de Denver, também viajando sozinho. Ele tinha olhos gentis, que se enrugavam quando sorria.
Jantamos juntos, dançamos ao som da banda do navio. Ele não sabia sobre o Natal só para pais. Ele não sabia sobre minha família julgadora. Ele apenas me viu. Você tem uma energia tão boa. Ele me disse enquanto olhávamos as estrelas. Você parece muito centrada. Eu estou, eu disse. É um desenvolvimento recente. Não foi um romance avassalador. Eu não estava procurando por isso. Mas foi bom ser vista. Foi bom ser tratada como uma pessoa de valor inerente, não de utilidade condicional. Quando o navio começou sua jornada de volta para Miami, um lampejo de medo me atingiu. A bela bolha estava prestes a estourar. Eu tinha que voltar para o mundo real. Eu tinha que voltar para a lama cinzenta, o silêncio e a família. Mas então me olhei no espelho uma última vez, antes de começar a fazer as malas. Minha pele estava bronzeada, meu cabelo estava mais claro do sol, meus olhos estavam claros e brilhantes. Eu não era a mesma Ava que partira. A velha Ava teria voltado pronta para se desculpar e amenizar as coisas. A velha Ava estaria desesperada para consertar a tensão. A nova Ava estava pronta para um acerto de contas. Arrumei minha mala. Dobrei cuidadosamente o vestido de Jade. Cheirava a sal marinho e perfume caro. Estou pronta, sussurrei. O voo de volta foi tranquilo. Pousei no dia de Ano Novo. A cidade estava fria e sombria. As luzes de Natal ainda estavam acesas, mas pareciam tristes e cansadas à luz do dia. Peguei um Uber de volta para o meu apartamento. Peguei um Toby delirantemente feliz na casa da Jéssica. Ele praticamente me derrubou com beijos. Sentiu minha falta, garoto? Perguntei a ele, enterrando meu rosto em seu pelo. Eu também senti a sua. Eu estava em casa há menos de 1 hora quando meu telefone tocou. Era meu pai. Ava, disse ele. Sua voz soava tensa e velha. Você está em casa? Sim, eu disse. Acabei de entrar. Precisamos ver você, disse ele. Era o comando antigo e familiar. Venha aqui. Estou cansada, pai. Respondi calmamente. Estive viajando o dia todo. Houve um momento de silêncio na linha. Ele não estava acostumado a eu dizer não. Por favor, disse ele, e foi uma palavra que eu raramente o ouvia usar, o que me surpreendeu. Sua mãe. Todos nós só precisamos conversar. Olhei para o Toby, depois para minha mala, ainda por desfazer. Eu poderia ter recusado, mas eu sabia que esse confronto era inevitável. Se eu não os enfrentasse agora, a tensão não resolvida pairaria sobre mim para sempre. Tudo bem, eu disse. Estarei aí em 1 hora. Não me troquei para minhas roupas velhas e sem graça de filha prestativa. Fiquei com minha confortável roupa de viagem, calças de linho bonitas, uma blusa estilosa e minhas sandálias douradas, apesar do frio. Mantive meu cabelo solto. Deixei meu bronzeado à mostra. Dirigi até a casa. O boneco de neve no gramado estava caído e derretendo, parecendo totalmente derrotado. Entrei direto na cozinha. Estavam todos lá, como antes, uma estranha repetição da cena daquela noite horrível. Mas a energia era completamente diferente. A cozinha estava uma bagunça. Pratos sujos estavam empilhados na pia. Mamãe parecia exausta, com o cabelo desarrumado. Papai parecia mal-humorado e esfregava o pé. Léo e Clara também estavam lá. E Clara parecia tensa, seu sorriso presunçoso habitual completamente desaparecido. No momento em que entrei, todos os olhos estavam em mim. Vi o choque coletivo em seus rostos. Eles esperavam que a Ava pálida, triste e derrotada voltasse rastejando. Eles esperavam uma mulher que passara 10 dias chorando em um quarto escuro. Em vez disso, entrou uma mulher que parecia ter acabado de sair das páginas de uma revista de viagens. Eu estava radiante. Eu me portava com uma nova postura. Ocupava mais espaço. Ava, disse mamãe, sua voz um pouco sem fôlego. Seu cabelo. Eu sei, eu disse simplesmente. Eu gosto. Não me sentei à mesa onde eles me haviam descartado. Apoiei-me casualmente na bancada, cruzando os braços. Então eu disse, vocês queriam me ver. Papai limpou a garganta. Nós vimos suas fotos.
Imaginei que sim, respondi. Você foi a um cruzeiro, disse Léo, como se estivesse afirmando um fato inacreditável. Sozinha. Foi maravilhoso, eu disse, com um sorriso genuíno no rosto. Recomendo muito. Ficamos preocupados, disse mamãe, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não sabíamos onde você estava. Você não atendia o telefone. Eu estava de férias, eu disse, minha voz perfeitamente calma. Vocês me disseram que eu não era bem-vinda no Natal, então fiz outros planos. Não dissemos que você não era bem-vinda, protestou mamãe fracamente. Nós apenas dissemos... Vocês disseram que era só para os pais. Eu a interrompi. Minha voz não era alta, mas era afiada como um bisturi. Vocês disseram que minha presença muda a dinâmica. Clara disse que eu torno as coisas estranhas. Então eu me retirei. Dei a vocês exatamente o que pediram. A sala mergulhou em um silêncio denso e desconfortável. Bem, disse Clara finalmente, tentando e falhando em recuperar o equilíbrio. Você não precisava ser tão dramática. Postar todas aquelas coisas online nos fez parecer mal. Virei toda a minha atenção para Clara. Eu realmente olhei para ela e pela primeira vez vi como ela era pequena. Ela era uma mulher mesquinha e insegura, que derivava seu poder de rebaixar os outros. Clara, eu disse, minha voz baixa e firme. Eu não me importo mais com a forma como isso fez você parecer. Eu só me importo com a forma como você me fez sentir. A boca de Clara se fechou. Sentimos sua falta, resmungou o papai. Sentiram? Desafiei-o diretamente. Sentiram minha falta? Ou sentiram falta da minha ajuda? Sentiram falta de ter alguém para cozinhar, limpar e fazer suas tarefas? Sentiram falta de ter um amortecedor? Papai olhou para o chão. O Natal foi... difícil, admitiu mamãe em voz baixa. O peru estava seco. As crianças brigaram o tempo todo. Simplesmente... não parecia certo sem você. Isso parece um problema para os pais, eu disse. As palavras foram duras, mas eram a verdade. Eu fiquei magoada, disse a eles, minha voz inabalável. Quando vocês me disseram que eu não era bem-vinda, vocês partiram meu coração. Deixaram claro que, por eu não ter marido ou filho, eu sou menos. Vocês me disseram que meu amor e minha presença não eram suficientes. Mamãe começou a chorar de verdade agora. Não, Ava, isso não é verdade. Pareceu verdade, eu disse, e por uma noite eu acreditei. Mas então eu acordei e percebi que sou uma pessoa completa por mim mesma. Eu sou completa, não preciso de um filho ou de um marido para ser um ser humano válido e certamente não preciso implorar por um lugar nesta mesa. Respirei fundo. Eu cansei. Não vou mais ser o capacho da família. Não serei o plano B ou a mão de obra gratuita. Se eu for fazer parte desta família, será como uma igual. Virei para os feriados quando for convidada como uma convidada querida, não como uma funcionária não remunerada. Não serei tratada com condescendência. E nunca, jamais, me dirão que não pertenço a este lugar novamente. Olhei diretamente para meu pai. Você entende? Meu pai olhou de volta para mim e pela primeira vez em anos vi um brilho de respeito em seus olhos. Ele viu a nova força em minha postura. Ele viu que havia me empurrado longe demais e quase me perdido para sempre. Nós erramos, disse papai em voz baixa. Nós te magoamos e nós erramos. Sinto muito, Ava, soluçou mamãe. Nós apenas esquecemos que você também é da família. Clara parecia preferir engolir vidro a se desculpar, mas ela leu o ambiente. Sinto muito, ela murmurou, olhando para o chão. Eu estava estressada. Eu aceito suas desculpas, eu disse. Mas não corri para abraçá-los. Não disse, está tudo bem, porque ainda não estava tudo bem. Reconstruir a confiança leva tempo. Vou para casa agora, anunciei. Tenho que desfazer as malas, mas podemos tentar de novo. Devagar, saí daquela cozinha. Passei pelo boneco de neve triste e derretendo. Entrei no meu carro. Minhas mãos estavam firmes. Liguei o rádio e cantei junto com uma música pop todo o caminho para casa.
Nas semanas que se seguiram, as coisas começaram a mudar. Não foi uma solução mágica da noite para o dia. As pessoas não mudam fundamentalmente quem são. Mas a dinâmica, aquela com a qual eles estavam tão preocupados, definitivamente havia sido alterada. Eles começaram a me tratar com um novo tipo de cautela. Era como se estivessem manuseando um vaso precioso que haviam quebrado e colado meticulosamente de volta. Eles sabiam que eu ainda era a Ava deles, mas também sabiam que agora eu tinha arestas afiadas. Mamãe parou de fazer de cada conversa um monólogo sobre seus netos. Quando ela ligava, perguntava sobre minha vida, como estava o trabalho, como estava o Toby. Eu estava planejando outras viagens e quando eu respondia, ela realmente ouvia. Papai me ligou numa terça-feira à tarde, apenas para falar sobre um documentário de história que ele havia assistido. Conversamos por 20 minutos. Ele não pediu uma única coisa. Até Clara me deu um espaço amplo. As pequenas alfinetadas passivo-agressivas sobre minha vida pessoal pararam completamente. Acho que ela estava apavorada que eu postasse outra foto no Instagram com uma legenda enigmática e cortante. Mas a mudança mais significativa não foi neles, foi em mim. Aquele cruzeiro me ensinou algo vital. Eu sempre fui inteira, eu sempre fui suficiente. Eu só não estava me tratando dessa maneira. Parei de tentar me encolher. Mantive meu cabelo curto. Usei cores vivas e ousadas. Comecei a dizer não. Quando Mariana me ligou de última hora para cuidar das crianças para que ela pudesse ir a um show, verifiquei minha agenda. Eu tinha uma aula de yoga marcada. Não posso, eu disse a ela. Tenho planos. Você não pode simplesmente cancelar? Ela perguntou surpresa. É pela família. Não, eu disse firmemente. É o meu tempo. Ela ficou boquiaberta, mas encontrou outra babá. O mundo não acabou. Continuei postando nas redes sociais também, não mais como vingança, mas como uma forma de documentação. Postei fotos do meu café da manhã, postei fotos do Toby brincando no parque, postei fotos de belos pôres do sol que vi no meu caminho de volta do trabalho. Eu estava criando um registro visual da minha vida. Eu estava provando para mim mesma e para quem estivesse assistindo que uma vida sem marido e filhos ainda era uma vida bonita, rica e válida. Uma noite, no final de fevereiro, eu estava sentada no meu aconchegante apartamento. Era uma noite fria, mas eu havia acendido algumas velas e estava desfrutando de um delicioso jantar de macarrão que eu mesma havia feito. Meu celular vibrou. Era uma notificação do grupo Pais Monteiro no WhatsApp. Exceto que o nome havia sido mudado. Agora era apenas Família Monteiro. E Clara havia me adicionado de volta. A mensagem era dela. Oi, pessoal, pensando em fazer um grande churrasco quando o tempo esquentar. Todos estão convidados. Mamãe respondeu. Parece ótimo. Papai. Ava, você estará por aqui? Olhei para a tela. Dei uma mordida lenta no meu macarrão. Tomei um gole do meu vinho. Não respondi imediatamente. Deixei-os esperar. Depois de alguns minutos, digitei de volta. Vou ter que ver na minha agenda, mas adoraria ir se estiver livre. Coloquei meu celular de lado. A maior vingança nunca foi sobre cortá-los ou viver em um estado de amargo isolamento. A melhor vingança foi a visibilidade. Foi sobre viver uma vida tão plena, tão radiante e tão desavergonhadamente feliz que eles não podiam deixar de notar. Eu não era mais a vítima da família. Eu era a Ava. E pela primeira vez em toda a minha vida, isso era mais do que suficiente. Fim da história.